Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Novamente estamos aqui reunidos através do grupo espírita Frei Anselmo, que nos traz um estudo muito importante do livro Vinha de Luz, que é um livro dedicado a comentar fatos, né? E cartas que são mandadas do apóstolo Paulo aos seus discípulos em diversas cidades, né? É um livro maravilhoso, traz muitos ensinamentos para nós. E, novamente, dizendo que o grupo Frei Anselmo nos traz a oportunidade de comentar sobre esse livro. E aí, também, né, como eu sempre coloco a vocês, que nós compartilhemos, né, o bem. Então, todas as vezes que nós compartilhamos o bem, pode ter certeza que nós receberemos o quê? O bem em troca e de volta, né? Toda força de ação provoca uma força de reação. Isso é fato, né? E quando nós plantamos o bem, pode ter certeza que o fruto será doce e saboroso. É uma coisa maravilhosa, isso é uma lei natural. Então, novamente, agradecendo ao grupo Frei Anselmo por esta oportunidade. Então, você que está aí assistindo agora, se puder compartilhar, pega o dedinho, compartilha com seus amigos, com aquelas pessoas que você gosta, e também, se você quiser mandar para aquela pessoa que talvez não tenha tanta simpatia assim, é uma caridade que você está fazendo a você em primeiro lugar, e depois esta pessoa que possa analisar e estudar com a gente. Então vamos lá, gente. No Facebook, @Grupo Frei Anselmo, Instagram, @Frei Anselmo. Gente, vamos lá, vamos compartilhar, vamos apertar o dedinho aí. Você que está em casa, você que está na rua, você que está assistindo no caminho do seu trabalho, sei lá, o horário que você está vendo, mas é sempre gostoso a gente estar compartilhando as boas ideias e o bom ensinamento, né? Então, nós vamos começando, né, agradecendo em primeiro lugar a Deus por esta bendita oportunidade, e que as bênçãos dele cheguem a cada um de nós, bata mais forte dentro dos nossos corações, e que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, né? Mas não aquele Mestre Jesus temporário, tá aqui enquanto eu estou bem. Aquele Mestre Jesus que está em todas as horas na nossa vida. E ele só vai estar em todas as horas na nossa vida quando nós praticamos o bem e seguimos, né, aquelas ideias, aqueles ensinamentos que ele nos trouxe, né? Então, aí esse é o momento bacana, né? Esse é o momento que a gente torna Jesus realmente inesquecível, né? Então, nunca vamos ficar esperando a volta de quem nunca foi. Então, à medida que ele está aqui dentro de você, e você vá todo segundo da sua vida pensando, as coisas irão sendo sempre melhores a você, né? E principalmente praticando aquilo que ele coloca, porque ele nos trouxe lições maravilhosas, lições para que nós realmente possamos colocar em nossa vida, né? Ele trouxe o manual do ser humano. Como eu sempre brinco com as pessoas, você compra um celular, você tem um manual. Você compra TV nova, tem um manual. Você compra um carro, tem manual. E nós não temos um manual? Sim, temos sim, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, ou todos os Evangelhos, desde que a prática dele seja do bem e dos bons costumes e ensinamentos, ele é verdadeiro, né? Então isso que é importante. No futuro não teremos religião. A religião é aqui e agora o que você está fazendo. A religião é ser bom. A religião é a prática do bem. A religião é a prática da caridade. A religião é a sensatez, ser sensato, ser consciente e ter uma mente limpa e tranquila sobre os seus atos. A religião é nós olharmos ao nosso redor e reparar em tudo. Sermos conscientes nas nossas atitudes. Essa é a religião. É a religião de verdade. Deve estar faltando mais alguns detalhes, né? Não é somente isso, tem mais um monte de outras coisas que poderíamos estar falando aqui. Mas isso é só um pouquinho, né? Então, agradecidos que estamos. Vamos lá, vamos à leitura? Vamos fazer a leitura do capítulo? Vamos lá, então vamos lá. Livro Vinha de Luz, capítulo 133, Casa Espiritual. E começa assim.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformada em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quanto em quanto, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível e observam-se as modificações fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por um material de construção e reconstrução da reforma integral de cada casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figura filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado, que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Do que será que ele está se referindo aqui, né? Dessa casa espiritual. Então, quando nós começamos a estudar, nós vamos entender quando ele fala assim: cada homem é uma casa espiritual que se deve estar por deliberação e esforço do morador em contínua modificação para melhor. Então, o que ele está dizendo? Que ele está comparando nós como se fosse uma casa. Toda casa, ela precisa de limpeza, ela precisa de manutenção. E ela precisa de tudo isso e precisa do material para isso. E o soberano, né? Soberano sábio, né? Nosso Mestre Jesus, o que ele traz? Ele traz esse material para a gente. Né? Ele traz o cimento, ele traz a pedra, ele traz o material. Mas esse material, quem vai trabalhar com ele, quem é? Não é Jesus. Esse material tem que ser trabalhado por você mesmo. Porque ninguém consegue evolução se não trabalhar a si mesmo. Se não trabalhar seu interior, né? Que se deixa relaxar, muitas vezes. Que se deixa levar pelas diversas sutilezas que a Terra nos oferece. Então, muitas pessoas se deixam levar pelo pensamento da fortuna. Vamos dizer assim, se iludir, né? Pela fortuna, pelos vícios, pelos atos sexuais. Porque, na realidade, o Espiritismo, e nem Jesus era contra as coisas. Mas o problema é que nós, pela nossa ignorância, nós acabamos fazendo o quê? Exagerando em tudo nas medidas.
Então, tomar um vinhozinho é bom, é maravilhoso. Agora, se você toma 10 garrafas, 2 garrafas, 1 garrafa, já é uma coisa preocupante. Então, isso vem mostrar que os seus alicerces, a sua edificação não está tão forte assim. Por isso que ele coloca no texto, né, que nós somos envenenados pelas sombras. Porque nós nos deixamos levar por um monte de situações traiçoeiras. Pela nossa invigilância. Então a nossa casa, ela fica suja. Como eu falei, toda casa precisa da sua limpeza interior. Toda casa. Você gosta de morar numa casa suja? Então, o seu interior, ele precisa ser, muitas vezes, renovado. Então, Cristo, ele traz justamente essas ideias de renovação. Quando nós começamos a estudar o Evangelho, e tem um capítulo, A Moral Estranha, que Jesus diz, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas o que era essa espada? Na realidade, a espada eram as ideias. Um novo movimento. Porque Jesus, para aquelas pessoas, era tido como um baderneiro. Uma pessoa que não respeitava as leis. Mas se você assistir filmes e você ler a história de Jesus, você vai ver que não teve um homem aqui na Terra que respeitasse tanto a lei quanto ele. Ele foi perfeito. Ele trouxe todas as situações para nos exemplificar. Tanto é que a primeira lição que ele nos dá é a humildade. Porque ele nasceu numa manjedoura. Ali já mostra, né? E outra, nunca reclamou. De nada. Foi crucificado, sofreu a ingratidão das pessoas. Claro que nós estamos falando de um espírito superior, né? Que é Jesus. Mas nós passamos por situações menos sofredoras do que a de Jesus. Claro, bem menos. E o que nós fazemos? Muitas vezes nós vamos reclamar, nós vamos nos revoltar contra Deus, só que a gente esquece que existe o quê? Uma situação e que nós somos os próprios causadores, né? É quando nós deixamos a nossa casa ser tomada pelo lixo. Porque se eu não faço o meu asseio da minha casa, o que vai acontecer? Eu vou ali e jogo lixo, eu vou ali e jogo lixo. Mas isso tudo nós estamos pensando em que situação? Na situação mental. Né? Nós pensamos. Qual que é o nível do seu pensamento? Pensa bobagem o dia inteiro? Conversa com Deus em algum momento? Então a nossa casa ela precisa estar sempre limpa. Está sempre limpa. Então sempre limpa da arrogância, sempre limpa das situações que nós nos remetemos contra outras pessoas. Nós temos situações familiares. Então nós temos que estar olhando dentro do nosso interior para ver o que acontece na nossa casa, né? Para que nós não venhamos a machucar as pessoas que estão dentro da nossa casa. Então, o que acontece? Para tudo isso, né, nós temos que refletir aqui no texto, falando sobre Pedro, né? Quando Pedro nos fala assim, vamos refletir nas palavras de Simão Pedro, né? Quando ele diz, porque a lição que Jesus não deve, que a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção, reconstrução da reforma integral da casa íntima, né? Ele está falando do quê? Da nossa reforma íntima. E Jesus nos trouxe, como falei no princípio, nos trouxe isso material. Então ele nos trouxe o Evangelho, né? Quer dizer, ele deixou as palavras e os Espíritos vieram nos trazer os seus ensinamentos, que é o Evangelho, né? Nós temos o Evangelho. Dentro do Espiritismo, né? Nós temos a Bíblia.
para aqueles que são leigos e veem a religião de outra forma, nós temos que respeitar a todas, né? Então, tudo isso, todos esses ensinamentos, o que eles nos fazem de bom? É a construção do quê? De um alicerce forte. De um alicerce que vai durar enquanto nós tenhamos crise. Ou seja, você não pode construir uma casa onde as colunas são feitas do quê? De areia. Então Cristo nos traz esses ensinamentos e nós temos que estudar para cada vez mais os nossos alicerces ficarem mais fortes. Porque Cristo ele não veio apenas trazer a filosofia ou um ato religioso, né? Mas sim, ele veio trazer uma forma da gente se restaurar. Vamos dizer assim, Cristo nos trouxe uma liberdade. Qual que é essa liberdade? Liberdade de pensar. Ele veio tirar aquela lei do olho por olho e veio trazer a lei do amor. Isso é uma libertação. Isso é um material de construção que a gente tem que estar usando sempre. Para quê? Para nos fortalecer. Para que nós possamos superar, né, as problemáticas da vida. Todo mundo tem problema. Então, quando nós falamos em termos evangélicos, e a gente lembra lá do capítulo que fala assim, a fé transporta montanhas, né? E aí, nós temos aquela frase célebre que diz assim, dizei aquela montanha, saia daqui e vá para acolá, e ela irá. Mas tudo isso é num sentido figurado. Porque na realidade, quando nós estudamos esses ensinamentos, é que essa montanha é a montanha do quê? É a montanha de preocupações, a montanha de problemas. Porque o que acontece? Nós não estamos aqui nesse planeta, né, para viagem. Para a gente ficar aqui no deleite, né? Ou seja, vou ficar aqui só aproveitando, só tem coisa boa. Não, nós viemos aqui para nós ressarcirmos, né, aquilo que a gente deve. E muitas dessas dívidas são minimizadas por Deus, porque Ele sabe que muitos de nós não temos condição de estar no momento atual pagando essas contas. Então ele dá um talentinho só pra gente, um só, hein? Né? Quando você estuda a parábola dos talentos, que é maravilhosa, a gente entende que muita gente tem um talento e desse talento tem que virar 2. Por que Deus deu 5 talentos a uma pessoa? Porque Ele sabe o que cada um de nós tem condições de carregar. Então, se você está aí na sua casa reclamando da sua situação, da sua vida financeira ou problemas de doença que você está passando, então tenha por entendimento que ali está a grande oportunidade, talvez, de pensar de forma diferente. Mas é muito fácil falar. É fácil falar, mas pelo menos é um alento. É um direcionamento diferente do que você está pensando. Mas você não está passando pela doença, não estou passando pela dificuldade. Mas pode ter certeza que de alguma outra forma eu estou passando por alguma dificuldade também. E essas dificuldades que nós passamos, muitas vezes, nós não estamos enxergando o outro lado. Porque nós focamos tanto do lado problemático que a gente esquece que existe um outro lado que está rodando junto. Que muitas vezes esse outro lado, nós poderíamos dizer que são as coisas boas que estão acontecendo. Então nós entramos muitas vezes nessas problemáticas da vida, mas nós estamos esquecendo que nós estamos aprendendo muito.
Só que a gente também, né, não pode ter a nossa casa interior parada, inerte, sem fazer nada. Porque tem muitas pessoas que ficam ouvindo a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? É muito legal a música, bacana, mas a vida não pode ser dessa forma. Nós temos que direcionar a nossa vida. Por quê? Porque nem sempre nós deixando a vida levar, nós nos deixando a vida levar, né? Ela vai levar a gente para um lugar que a gente gostaria. Então, por isso que existe as atitudes. Então, nós temos que ter consciência que nós temos que ter atitude em tudo que a gente faz. Mas também temos que ter consciência que nós temos, a cada atitude que nós tomamos vai ter uma consequência. E nós só vamos conseguindo, né, modificar esses alicerces a partir do momento que nós vamos aliando o que nós aprendemos com a liberdade que Jesus nos trouxe, né, de pensamento, com as nossas atitudes, direcionando melhor o nosso livre-arbítrio. Essa que é a verdade. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Então, quanto mais nós compreendemos da vida, quanto mais nós vamos trabalhando esse livre-arbítrio, o que acontece conosco? Nos fortalecemos, nos tornamos pessoas melhores. Mas nós temos que entender que nos tornarmos pessoas melhores significa que nós vamos ter por trás toda uma caridade, né? Porque quando nós somos caridosos com as pessoas e somos compreensivos, quem está ganhando somos nós. Quando nós ganhamos compreensão que existem pessoas em estágios evolutivos muito diferentes do nosso. Vocês já viram aquelas casas que são derrubadas, né? Hoje está acontecendo muito isso. Nós vemos aquelas casinhas que são tudo derrubadas e de repente se constrói prédios enormes. Então, a nossa vida é assim. Nós deixamos aquela situação onde nós éramos, ou ainda somos, né? E mais ignorantes para uma situação de progresso. Isso é a lei do progresso. Mas você tem que progredir justamente e junto com o quê? Com as suas ideias. É difícil? Bastante difícil. Bastante difícil. Porque nós temos o nosso eu, o nosso ego, né? Que na realidade o seu eu, como o meu eu, é a somatória de tudo que já fomos em todas as outras reencarnações. Nós trazemos tudo aquilo que é de bom, mas também trazemos tudo aquilo que é ruim. Só que aí nós estamos tendo a nova oportunidade que Deus está nos dando nesta reencarnação de nos transformarmos em pessoas melhores. Olha que bacana. Então Deus está revelando ali, nessas oportunidades, quanto Ele nos ama. Ah, eu errei. Mas está lá Deus novamente, dando mais uma oportunidade para a gente mudar, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Olha, caros amigos, nada é impossível. Só que nós temos que tentar. Esse é o conselho, né? Tente. Vamos tentar. Vamos nos instruir para que nós possamos, vamos respeitar. Né? Então tem diversas coisas, ter mente aberta para tudo que está entrando, conhecimentos e tal. Muitas vezes vocês vão ouvir assim, coisas muito difíceis de compreender. Fala assim, nossa, isso daí acontece, isso aí existe. Nós temos que compreender que nós ainda somos seres que na realidade não entendemos nada, né? O ser humano ele é engraçado, porque a gente fala assim, putz, olha lá, vamos explorar outros planetas. Mas se a gente não aprendeu nem a respeitar o nosso,
Para que nós vamos explorar outros planetas? Para escravizar, para destruir, fazer o quê? O que mais? Então, primeiro, só que isso aí depende do quê? De nós, de mim, de você que está aí vendo essas palavras, né? Está estudando um pouquinho. Tudo depende da gente. E aí a gente compreender que um dia nós estaremos todos reunidos num único propósito, o bem. Não vai haver discórdia, não vai haver motivos para brigas, discordâncias intelectuais, porque se todos estão indo no mesmo rumo, tendo consciência do que é certo e seguirmos só o certo, não tem discussão. Aí nós podemos dizer assim que nós estamos vivendo um mundo melhor. E esse mundo pode ser amanhã, nas nossas próximas reencarnações. Mas só que nós não podemos esquecer que nós temos que começar a plantar hoje. Tentar construir a nossa casa espiritual, como nos diz aqui as palavras de Pedro, né? Colocadas aqui nesse texto por Emmanuel, comentado. Que é necessário todo esse trabalho interior, que é bem frisado aqui no texto, né? Tá bem, muito simples esse texto. Tá dizendo exatamente o que a gente precisa. Mas fica aí as ideias. Caros amigos, amigas, vamos lá. Apertar o dedinho lá e compartilhar. Dar o seu likezinho, né? Pro nosso grupo Espírito Irmão Carmelo. Um grande, imenso abraço. Muito obrigado por esta oportunidade que o Grupo Frei Anselmo nos dá de estarmos aqui conversando, estarmos trocando ideias. Pena que eu não ouvia de vocês, né? De estarmos aqui discutindo, né? E fica aí para a gente se encontrar nos nossos sonos, no nosso sono à noite, né? Para que nós possamos nos reunir, sentar junto ao Mestre e trocarmos ideias, porque não existe coisa mais gostosa do que a gente ter amigos e poder conversar assuntos que são verdadeiros banquetes para nós, como é o Espiritismo. Gente, muito obrigado e até o próximo encontro, gente. Muito obrigado. Até mais.